Muito bem, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula aí. Galerinha, este é o momento que a gente vai fazer a nossa interação. Tivemos o primeiro momento, não é isso? A aula com os objetos do conhecimento. Agora é o momento que nós vamos fazer aquele bate-bola, jogo rápido. É a nossa aula 1.2. Na nossa aula 1.2 é aquele momento que a gente vai rever todo o assunto que abordamos na aula 1.1. E nesse momento, quando eu finalizar, vocês vão ficar aí, a gente vai fazer uma revisão rapidamente, e aí a gente vai voltar para corrigir as atividades. Então, ó, se você piscou, se você deu uma cochilada na explicação, abre bem esses olhos, fica atento, que a gente vai fazer uma revisão rapidamente, vou deixar vocês aí fazendo as atividades, depois o tio volta para a gente corrigir essas atividades, tá bom? E ó, sempre eu vou estar falando aqui, mandem fotos. Ou então pode falar assim, professora, o professor presencial aí, deixa eu mandar um vídeo aqui para o professor Jefferson, sou eu, ou também, ó, a professora Tabita, a professora Laísa, que vai estar aqui com vocês também, fazendo essa construção do conhecimento juntinhos. Pode mandar seu vídeo para tirar as dúvidas, interagir no chat, que a gente responde assim que possível. Na hora que chegar a pergunta, a gente manda a resposta através do professor presencial. Tudo bem, galerinha? Vamos ver o que nós vimos, vamos relembrar o que falamos na aula 1.1? Dá uma olhada na tela. Olha aí, ó. Falamos sobre o estudo da biologia. Lembra? A origem da vida. Compreendemos aí por que o nome biologia. Ó, biologia. O que é biologia? Biologia, bio é vida. Logia é estudo. Mas, para mim, meu diretor, como é que eu tenho que interpretar isso, professor? O estudo da vida? Não tá tão estudo da vida, mas não é só a vida. É o estudo dos seres vivos, de origem animal, de origem vegetal, mas também o seu comportamento, a sua característica e a interação entre eles. Eles quem? Tanto animais quanto vegetais. Então, o estudo da vida, ainda você vai estudar, né, a formação de seres de origem vegetal, a contribuição desses seres de origem vegetal. Por exemplo, a área da biologia que estuda, a botânica que estuda, aquela planta tem um processo de classificação. Qual é a atividade biológica daquela planta? É farmacológica? É medicinal? É nutricional? Então, a biologia, ela estuda, ela se preocupa não só com a estrutura, mas como aquele determinado ser vivo interage e proporciona o surgimento e favorece o surgimento ou a estabilidade de determinados seres vivos em ambientes que, uma hora ou outra, a gente pensa, como é que pode ter vida ali? Então, a biologia, ela estuda não só o ser em si, mas o seu comportamento e tudo que pode influenciar. Exemplo, meu Deus, professor, a biologia também estuda o pessoal que mora lá no Ártico, lá onde faz tudo congelado, alterou algo ali? Os animais que moram ali, mudou a temperatura, vai atingir a gente aqui. A gente faz toda essa relação. A biologia estuda não os seres bióticos e os seres abióticos. E ó, esse estudo tem áreas. Áreas, sim! Dentro da biologia, tem aquelas sub-áreas específicas. A citologia estuda a célula. Célula animal, célula vegetal, células eucariontes, células procariontes. Tem botânica, tem histologia, que é o estudo dos tecidos, embriologia, células germinativas, que quando ocorre o processo de fecundação, todo o desenvolvimento. Professor, uma contribuição da embriologia, inseminação artificial. Inseminação artificial que melhora o quê, professor? A parte genética, melhoramento de raças,
Também auxilia no processo do conhecimento e produção de vacinas e remédios, utilizando tecnologia do DNA recombinante. E zoologia, que aí já é o mundo animal, comportamento dos animais, aves, répteis, os mamíferos, leão, felino, jacaré. Então, aí tem toda uma característica, uma propriedade que estuda aqui na zoologia. E vimos também as teorias. Olha, se biologia estuda a vida e a sua interação, quais são as teorias? Vimos as principais teorias formuladas, né? A biogênese, o criacionismo, vimos aqui, ó, a panspermia cósmica e também evolução química. Lembra que a mais aceita e os processos e toda aquela o procedimento de qual é a principal que relaciona água, evolução química e descendência. Tudo bem, galerinha? Isso foi o assunto que nós vimos. Agora, ó, vou deixar vocês aí com as atividades, daqui a pouco eu te volto para a gente fazer as correções. Boa atividade para vocês. E aí, como é que foram as atividades? Ó, estou de volta e agora, ó, vamos tirar todas as dúvidas que você... Bom, a gente só sabe que entendeu, só sabe que tem dúvida quando? Começa a fazer as atividades. Aí você fez as atividades, professor, me bateu essa dúvida. Esse é o momento que a gente vai fazer, então, a correção. Mas eu vou deixar uma coisa clara aqui com vocês, meus queridos. Olha só. Professor, como é que nós vamos fazer essa correção? Bem claro, galera, nós temos dois tipos de atividades. Tem atividades fechadas e atividades abertas. As atividades fechadas são aquelas de múltipla escolha. Você tem que assinar a letra A, B, C, D ou E, não é isso? E tem as questões abertas. Então vamos lá. Questões abertas ou discursivas. Professor, quando o senhor colocar uma questão aberta aqui, tem que estar igualzinho que está escrito? Não. A gente vai colocar um texto padrão. O tio vai ler esse texto padrão para vocês, mas ó, não precisa estar escrito com a mesma palavra. O que a gente observou nos outros anos? Que na grande maioria, eu apresento aqui um termo técnico. Então, o estudante ele não colocou o termo, conceito, mas ele descreveu esse conceito. Está errado? Não. O que a gente pede? Durante a explicação das questões abertas, aonde apareceu lá, caramba, ele colocou um conceito, termo técnico. Eu não escrevi, mas eu descrevi e está corretíssimo. Só coloco um parênteses e coloco o termo técnico. Dessa forma, você vai criar uma familiarização com esse termo. E aí a dinâmica da sua resposta, das avaliações, vai evoluindo, tá bom? Outra coisa, galerinha, questões fechadas. Então a gente vai mostrar uma questão, nós vamos mostrar as alternativas aqui. Qualquer dúvida, eu volto à lâmina anterior para explicar por que foi a alternativa A. Vamos supor, a alternativa A foi mostrada como gabarito. Por que não foi a B? Por que não foi a C? E a gente vai mostrando, elencando, por que não contempla. Tudo bem até aí? Vamos junto nessa? Então, meu diretor, joga na tela aí, por favor. Então, vamos para a primeira questão. Olha aí, ó, questão de número 1. A hipótese mais aceita para a origem da vida no nosso planeta, segundo esta associação entre moléculas, geraram agrupamentos cada vez mais complexos, até que promoveu o surgimento da vida. Acredita-se que as condições físicas e químicas da atmosfera primitiva contribuíram para a formação das primeiras moléculas orgânicas. No interior desses pequenos grupos de moléculas ocorriam diversas reações químicas que foram se tornando cada vez mais complexas e estáveis. Identifique tal teoria
sobre a origem da vida e o nome das primeiras moléculas. Para cá, meu diretor. Pessoal, então aqui nós temos duas respostas. Nós temos uma afirmação, um texto, e nesse texto está discorrendo uma teoria, que é o que a gente tem que colocar aqui, o nome dessa teoria, que discorre aqui. Que pelo que a gente está vendo, a hipótese é de um ambiente que promoveu o surgimento da vida. Esse ambiente tem o quê? Condições físicas e químicas, onde ocorreu interações entre moléculas que surgiram, na verdade, entre átomos, né? Átomos que interagiram e formaram moléculas. E essas moléculas, quando vão se reagrupando, vão ficando mais complexas. Então, toda essa dinâmica aqui fez com que elas ficassem estáveis. Então, fala, identifica a teoria do surgimento e o nome dessas primeiras moléculas formadas. Aqui, teoria da evolução química, ou também conhecida como teoria molecular, onde essas moléculas, né, onde tem um ambiente propício para a formação dessas moléculas ficarem mais complexas e dando o que a gente chama de coacervados. Esses coacervados conseguiam armazenar informações e essa energia possibilitava eles fazerem cópias de si mesmos, uma forma primitiva de reprodução. Então, evolução molecular ou evolução química. Tudo bem? Essa evolução molecular, essa que está descrita aqui, possibilitou a formação do quê? Que tipo de forma básica e simples? Coacervados. Tudo bem? Vamos para a próxima? Na tela, meu diretor. Aí, questão 2. A área da biologia que estuda as fases iniciais do desenvolvimento dos seres vivos, desde a sua concepção, ela investiga os processos que acontecem na formação do embrião até o surgimento dos órgãos. Assim, analisa a gametogênese, a fecundação e os processos de clivagem, gastrulação e organogênese. Então nós temos aí algumas alternativas. Alternativa A. Para mim, meu diretor, nós temos aí, qual é a área da biologia que estuda o quê? O desenvolvimento, a formação do embrião. Tem um espermatozoide, tem um óvulo, ou eu tenho um pólen e tenho uma oosfera, gineceu e androceu, ocorre a fecundação. Na biologia tem uma área que estuda desde o desenvolvimento até o nascimento. Então, por exemplo, tem a botânica, embriologia, genética, citologia e zoologia. Então, pessoal, quem está sendo envolvendo aqui? Nós vamos gametas, células germinativas. Essas células germinativas, elas se encontram e formam um novo indivíduo. E todo o processo de clivagem, gastrulação, organogênese é estudado pela embriologia. Então, o nosso gabarito é a alternativa B. Professor, por que não é a A? A alternativa A estuda os vegetais. A alternativa C estuda a hereditariedade, a genética. A D estuda, as células. E zoologia, os animais. Então, o B, que é embriologia, independente se é de origem vegetal ou animal, é o desenvolvimento, tá bom? Desde a concepção
até o nascimento. Perfeito, pessoal? Vamos então para a alternativa, a questão item 3. Olha lá. 3. Estabeleça a associação correta sobre os estudiosos, respectivamente, e suas descobertas. Olha aí, pessoal. Primeiro, Charles Darwin, Watson Crick, Carl von Linné, Robert Hooke e Grog é dose. Gregor Mendel, eu li Grog. Gregor Mendel. Então a gente vai colocar, vem meu diretor, a gente vai colocar aqui dentro desses parênteses a sequência correta, tá bom? Em relação ao número. Aumenta aí, meu diretor, para eu poder ler aí que tem que trocar esse óculos. Descobriu que as características hereditárias são transmitidas de geração em geração e formulou a lei da hereditariedade. Pessoal, aqui é a número 2. Não. Calma aí, número 2 é Watson e Crick. Não. Quem estudou a hereditariedade? Gregor Mendel. Tá bom? Lembra? Charles, vamos lá. Vou fazer assim, apareceu qualquer afirmação falando sobre evolução dos animais em relação ao meio, é um número 1, Charles Darwin. Watson e Crick é genética, mas é a genética moderna, é a genética do DNA, é a genética do processo de clonagem. Gregor Mendel, hereditariedade, fenótipo. Robert Hooke é o microscópio, os seres microscópicos. E esse aqui, eu vou deixar para vocês falarem aí para mim, senão não vou entregar nada para vocês. Vamos ver qual é a relação. Eu já apertei 2. Descobriu as características genéticas, junta os dados do número de pesquisador, incluindo Rosalind Franklin, Wilkes, Chargaff e outros, foi a descoberta do DNA. Tem uma relação, entendi. Aqui, ó, em relação a Charles Darwin, Watson e Crick, Carl von Linné, Robert Hooke e Gregor Mendel, especialistas na física e química, mas a sua descoberta da célula foi de enorme importância para a biologia, o mundo da biologia. E foi um pesquisador naturalista que propôs o conceito da evolução das espécies, criador da nomenclatura binominal. É o cabra que tem 3, ó, binominal. Vamos aqui então para as relações 5, 2, 4, 1 e 3. Essa é a relação. Como assim, professor? Vamos lá. Então, volta. Aqui, ó, descobriu característica genética, Gregor Mendel. Tá bom? Franklin, Chargaff, Wilkes, juntos a estrutura do DNA. Então, foi Watson e Crick. Então, é 5, 2. Esse é 5, esse é o 2. Tá bom? Aí, outro. Especialista em física e química nas descobertas da célula. Foi de enorme importância. O pesquisador naturalista. Então, ó, 5, 2, 4, 1 e 3. Tá bom? O 3, ó, Carl von Linné, ele que deu a denominação binominal. Vamos para a próxima? Questão número 4. Aumenta aí, meu diretor. Pessoal, esse experimento foi um experimento que marcou a compreensão de quê? Qual foi? Louis Pasteur, em 1861. Biogênese, a origem da vida. O que ela retrata? Que todo ser vivo originou de um ser vivo pré-existente. E vamos para a nossa última aí, ó, do Enem. Se liga no Enem. Durante bilhões de anos, a existência da vida, seres procariotes evoluíram e desenvolveram bioquimicamente nos fundamentos, tais como mecanismo de duplicação, hereditariedade, síntese de proteína e a obtenção de energia. Em relação à evolução dos processos obtidos de energia, pensa-se que a presença de oxigênio na atmosfera, respiração aeróbica, linhagem dos seres vivos, fotossíntese, fermentação e obtenção de energias mais simples, onde nós defendemos utiliza
dado por um processo anaeróbico e durante o processo de fotossíntese e a degradação. A alternativa A, B, C, D ou E, somente a alternativa C está correta. 3, 2, 4 e 1. Para mim, meu diretor, meus queridos, foi um prazer estar aqui com vocês nessa primeira aula de biologia. Um abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.